Olá, bom dia, tudo bem? Espero encontrar você muito bem, né, no teu trabalho. Agora mais ou menos passaram 6 meses, então, né, desse ano e alguns meses já do andamento do projeto A União Faz a Vida, do programa A União Faz a Vida no seu município, na sua escola também. Eu vou gravar esse breve vídeo no sentido de trazer algumas reflexões que são pontuais dentro desse livro, né, o programa A União Faz a Vida na Educação Infantil, mas que serve de orientação então para várias atividades, em especial essa etapa que você provavelmente esteja desenvolvendo, que é a elaboração dos projetos dentro da sua escola, dentro da sua turma. Então, assim, algumas questões são importantes, né? A primeira se dita é que a pedagogia de projeto do União Faz a Vida é uma metodologia sempre aberta, né? Por ser aberta, ela também é ativa, ela é participativa, ela não fica restrita a uma metodologia propriamente dita como científica, né? Mas também ela busca sempre as interações, seja do professor com os alunos, seja dos alunos com a comunidade, seja das famílias, seja da escola. Então aparece aí também a questão dos interesses, né, das crianças, a própria curiosidade dentro da contextualização do conhecimento. Digo isso porque todo projeto ele tem sempre por base a realidade em que o sujeito se insere. Também, desde pequenos, nós, na nossa condição humana, nós carregamos na nossa existência os nossos problemas. Esses problemas podem ser dos mais diferentes tipos, mas em algum momento da vida eles se expressam. Então, os projetos também eles têm essa necessidade de trazer os problemas que as crianças consideram que sejam importantes dentro da sua caminhada estudantil, dentro da sua vida social, do seu desenvolvimento psíquico, do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento, de uma forma geral, desenvolvimento social. Mas pensando na escola, né, no contexto escolar, aonde que as crianças se inserem com o programa União Faz a Vida, ali os professores atuam com essas crianças. Então é muito importante essa primeira concepção de que o professor num projeto do programa, ele nunca é o único que detém os passos e também os conhecimentos a serem desenvolvidos, mas ele é um professor orientador, ou então chamado mediador, né? Ele está numa relação muito próxima entre os saberes da realidade, das palavras, do mundo, e os saberes do currículo. Então ele vai fazer essa abordagem, esse link aí. As relações de aprendizagem, elas não acontecem, a gente sabe disso, elas não acontecem apenas no contexto escolar, mas em toda a vida do sujeito. Então é importante que o professor esteja sempre atento a esse currículo, vamos dizer o culto, né, que está presente na vida do sujeito, também fora do contexto de escola, e que com o programa, no desenvolvimento dos projetos, ele vem aparecendo. Por que é importante esses projetos? Né? Alguns passos que eu tenho assim elencados aqui. O primeiro passo é que as crianças se iniciam no método científico. Elas começam a ter as primeiras noções do que seja a ciência. Claro, dentro do entendimento de pequenos pesquisadores. Depois também elas começam, além de ter essa noção de ciência, elas também começam a organizar os conhecimentos que elas têm. E algumas etapas aí são muito importantes. A observação é fundamental, né? A questão também da configuração do problema, como que ela compreende o problema que ela tá envolvida, né? Que é objeto de estudo, principalmente na expedição investigativa. A pesquisa, então, né? O entrar em contato com os diferentes contextos de realidade, com os diferentes locais de pesquisa, a experimentação desses locais, em especial as turmas de educação infantil e séries iniciais, elas experimentam muito. Por isso, a primeira etapa lá, a expedição, vem antes do projeto, ela não só pode ser um espaço de pesquisa, mas principalmente de vivências. É muito importante. Depois também ela vai organizar essas informações, essa sistematização dos saberes, ainda o estabelecimento de relações entre os conhecimentos que ela tem com os conhecimentos que ela vai construir, é outro tópico importante nesse processo. A interpretação dos resultados, e aí aparece a figura do professor como sujeito capaz de fazer uma transposição didática entre o conteúdo curricular,
o conteúdo da realidade e a linguagem da criança. Bom, a documentação, por isso todo o processo do programa, ele sempre envolve os registros, né? Fazer a documentação é de fundamental importância. Fotos, vídeos, anotações quando possível, né? Mesmo que a criança esteja ainda no seu nível primário de desenvolvimento, lá na educação infantil, ela também é capaz de conviver com alguns símbolos, ela já vai elaborando esse mundo das simbologias, onde que ela vai fixando, portanto, os seus registros. E, por último, né, sempre o espaço escolar como um lugar de socialização daquilo que se sabe, né? Então, das práticas, das descobertas que se faz na expedição investigativa. O programa ele conta então com essa etapa que é a elaboração dos projetos e o desenvolvimento dos projetos basicamente em 3 etapas, né? Que eu diria assim: a primeira, ele começa com a expedição investigativa. A partir da expedição investigativa, então ele sistematiza as descobertas da expedição com o currículo escolar. Então, sempre a expedição não é algo que está aleatório ao projeto, né, ou ao currículo propriamente dito. Então, o programa ele é sistematizado, né? Ele é ativo, ele está sempre dentro do currículo escolar. Não é uma atividade que o professor desenvolve de forma assim aleatória ou a mais, e mais trabalho, enfim, toda essa coisa. Mas é um processo em que o professor, em toda atividade do programa, ele sempre vai encontrando os pontos em que ele pode estar linkando ao seu currículo e pode estar desenvolvendo melhor aquilo que de antes ele iria trabalhar de uma forma bem tradicional, né? E que agora com essa nova metodologia ele acaba então colocando em atividade. Então nós temos a expedição investigativa, o currículo escolar e a comunidade de aprendizagem, né? Nunca esquecer que os projetos eles se desenvolvem na comunidade. Essa comunidade de aprendizagem, várias vezes já vamos referenciando, né? Podem ser as pessoas que convivem em torno da escola, podem ser outras pessoas que estão por aí que podem trazer informações relevantes quanto à aprendizagem das crianças, pode ser mesmo uma comunidade virtual ou algo desse tipo também. Então eu vou trazer agora alguns passos no sentido da organização dos projetos, né? Já para orientar também os professores que estão desenvolvendo esses projetos, ou que vão desenvolver, que realizaram a expedição investigativa, ou até mesmo que fizeram já seus projetos, mas que querem aperfeiçoar. Então o primeiro passo é que o professor é que planeja, né? Então o programa não é fechado, o programa não traz um passo a passo fechado com que tire a autonomia do professor, não. O professor sempre está como sujeito mediador dentro desse processo. O professor vai verificar as aprendizagens das crianças, como está, antes de qualquer coisa. Então não dá para partir de um projeto que vai fazer uma abordagem de uma temática ou de um aspecto curricular, de um objeto de aprendizagem que está lá no currículo, sem antes configurar esse diagnóstico da aprendizagem dos sujeitos, das crianças e da turma. Então o professor vai definir, a partir desse conteúdo que vai ser trabalhado, que ele elencou, que ele escolheu, que ele planejou, ele vai escolher um território, né? É território para ser observado e explorado. Territórios que muitas vezes são cotidianos e que muitas vezes a gente não percebe que ali pode ter objetos de aprendizagem fantásticos. O professor, depois de definir, então ele propõe uma pergunta exploratória à turma, né? Podem ser perguntas simples, perguntas abertas, nunca perguntas fechadas, né? Assim como o território também precisa ser definido. Esse território não pode ser um território tal lugar até lugar, mas com que o sujeito não tenha a possibilidade de explorar esse território. Então é preferível territórios pequenos, pode ser uma quadra, 2 quadras, pode ser um museu, pode ser uma quadra de esportes, pode ser uma escola, pode ser até mesmo uma propriedade rural, né? Nesse sentido, mas não algo assim muito amplo, né? Que eles não tenham essa noção dos limites do território. Depois, então, de propor a pergunta para a turma, a partir da qual vai ser feitos os registros, eles vão realizar a expedição. Eu acho que essa é a etapa que todos os professores que estão assistindo esse vídeo já realizaram. Então, é importante que a expedição seja também dentro desse território limitado, né, delimitado.
que pode ser dentro da escola ou fora da escola, né? Muitas vezes não se tem essa noção do espaço, né? A gente acaba pensando só que tem que ser fora da escola. Não, mas pode ser dentro também, tá? Bom, e ali as crianças vão fazer o registro. A partir dos registros, das observações das crianças, então, os professores começam a definir os interesses, e tudo isso de forma muito democrática, dentro da sala de aula também, nesse inteirinho. Pode ser feito através de uma produção de um texto coletivo, pode ser feito num diálogo, pode ser numa mostragem de fotos da expedição, pode ser das mais diferentes formas. Importante, sempre em grupo, para despertar a experiência coletiva dos estudantes. Depois, então, que nós entramos na etapa dos projetos, né, que é o índice inicial, que é onde as crianças vão falar ou descrever ou produzir, né, de uma forma criativa, coletiva, aquilo que elas sabem sobre aquilo que foi pesquisado. Então aí pode entrar colagem, aí pode entrar produção textual, conforme já foi dito, pode entrar gravações, pode entrar várias atividades para essa primeira etapa. Então o índice inicial do projeto é o que as crianças já sabem e reconheceram naquele lugar onde que foi então realizada a expedição investigativa. Bom, aí segunda etapa do projeto então seria o índice formativo, que é onde que entra a questão das perguntas, né? O que nós gostaríamos de saber a mais daquilo que a gente já sabe? Tá? Essa pergunta ela tem que estar presente na criança, né? Então é a curiosidade de aprender que aparece dentro nesse momento aí. Depois, então, é importante também responder aqui que essas perguntas que as crianças fazem, posteriormente, elas serão respondidas pelo índice formativo ainda, né? No desenvolvimento das atividades. Então, também entra nesse índice uma espécie de planejamento das atividades com pessoas, com entidades, pode ser da própria escola, né? Com atividades formativas. Todas elas sempre visando a cooperação e a cidadania. Então, uma última etapa, né, que é o índice final, é falar então que os professores, a partir dessas atividades, eles vão atuar como mediadores entre o objeto que lá no início era um objeto de aprendizagem e que agora vai ser aprendido pela comunidade de aprendizagem e também pelo currículo. Não dá para esquecer isso, né? Então a gente pode pensar uma tríade, né? Lá em cima a gente coloca o objeto de aprendizagem, depois nós temos o currículo e nós temos também a comunidade de aprendizagem. Nem a comunidade de aprendizagem, nem o currículo são mais importantes no sentido do objeto. Quero dizer assim que o objeto ele sempre precisa ser investigado, tanto pela comunidade, que coloca em atividade o currículo. Por último, né, dizer de que também uma etapa muito importante é a socialização desses saberes, né? Depois da elaboração dos projetos, apresentar os projetos, seja numa feira da escola, numa atividade do município. Nós sempre, quando planejamos União Faz a Vida, nos municípios, nós sempre vamos planejar uma data de socialização. Então, que é o momento em que as crianças compartilham com a comunidade aquilo que elas também aprenderam. A educação infantil ela tem, de certa forma, né, um privilégio nesse sentido, porque as crianças são muito perguntadoras aí, né? As crianças perguntam, as crianças questionam, as crianças são cheias de dúvidas. Mas não se restringe somente a essa etapa, né? Mas a criança por excelência na educação infantil ela tem a fase das perguntas, né? Depois no início das séries iniciais é a fase dos porquês, então, né? Que também instigam a gente a desenvolver esse projeto, né? O projeto dentro da proposta do programa. Então, resumindo de uma forma geral, eu trouxe aqui alguns indicativos, né, para que você possa organizar o teu trabalho dentro dos projetos. Gostaria sim que tu fosse sistematizando essa descrição toda que eu fui fazendo aí, numa espécie de relatório, né, uma espécie de diário de bordo, sempre tendo cuidado para os mínimos detalhes, que ali se escondem as grandes aprendizagens. Tá certo? Muito obrigado. E que a gente continue espalhando assim essas abelhas, né, que vão levando para todos os cantos do nosso querido Brasil as maravilhas que são esse programa. Conto contigo
Um abraço e até mais.